Adentre conosco no terceiro capítulo de Crer é também pensar. Prepare-se para explorar a nobreza da mente humana, criada à imagem de Deus. Audiobook, Crer é também pensar. Autor, John Stott. Capítulo 3, Criado para pensar. Começo com a criação. Deus fez o homem à sua própria imagem, e um dos aspectos mais nobres da semelhança de Deus no homem é a capacidade de pensar. É verdade que todas as criaturas infra-humanas têm cérebro, alguns rudimentos, outros mais desenvolvidos. O Sr. W. S. Anthony, do Instituto de Psicologia Experimental de Oxford, apresentou um trabalho perante a Associação Britânica, em setembro de 1957, no qual descreveu algumas experiências com ratos. Ele pôs obstáculos às entradas que continham alimento e água, frustrando-lhes as tentativas de encontrar o caminho naquele labirinto. Descobriu que, diante do labirinto mais complicado, seus ratos demonstraram o que ele denominou de dúvidas intelectual primitiva. Isso bem pode ser verdade. Todavia, mesmo que algumas criaturas tenham dúvidas, somente o homem tem o que a Bíblia chama de entendimento. A Escritura assegura e evidencia isso a partir do momento da criação do homem. Em Gênesis 2 e 3 vemos Deus comunicando-se com o homem de um modo segundo o qual ele não se comunica com os animais. Ele espera que o homem colabore consigo, consciente e inteligentemente, no cultivo e na conservação do jardim em que o colocará, e que saiba diferenciar, tanto racional como moralmente, entre o que lhe é permitido e o que lhe proibiu de fazer. Ainda mais, Deus chama o homem para dar nomes aos animais, simbolizando assim o senhorio que lhe dera sobre essas criaturas. E Deus cria a mulher de maneira tal que o homem imediatamente a reconhece como companheira idônea de sua vida, e então irrompe espontaneamente o primeiro poema de amor da história. Esta racionalidade básica do homem, por criação, é admitida em toda a Escritura. Na realidade, sobre esse fato se apoia o argumento normal que, sendo o homem diferente dos animais, ele deve comportar-se também diferentemente. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Em consequência, o homem é escarnecido e repreendido quando seu comportamento é mais bestial que humano. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença, e quando a conduta de animais é mais humana que a de alguns homens. Pois que às vezes os animais de fato superam os homens. As formigas são mais trabalhadoras e mais previdentes que o folgadão. Os bois e jumentos muitas vezes dão a seus donos um reconhecimento mais obediente do que o povo Deus ao Senhor. E os pássaros migratórios são melhores no arrependimento, já que quando partem em migração sempre retornam, enquanto que muitos homens que se desviam não conseguem voltar. O tema é claro e desafiador. Há muitas semelhanças entre o homem e os animais. Mas os animais foram criados para se conduzirem por instinto, enquanto que os homens, apesar dos behavioristas, por escolha racional. Dessa forma os homens, ao deixarem de agir racionalmente, procedendo por instinto à semelhança dos animais, estão se contradizendo sua criação e sua diferenciação como seres humanos, e devem ter vergonha de si próprios. De fato, é verdade que a mente do homem está afetada pelas devastadoras consequências da queda. A depravação total do homem significa que cada parte constituinte da sua humanidade foi, até certo ponto, corrompida, inclusive sua mente, a qual a Escritura descreve como obscurecida. Com efeito, quanto mais os homens reprimem a verdade de Deus que reconhecem, mais fúteis, ou mesmo insensatos, se tornam no seu pensar. Podem declarar-se sábios, mas são tolos. A mente deles é a mente da carne, a mentalidade de uma criatura decaída, e é basicamente hostil a Deus e à sua lei. Tudo isso é verdade. Mas o fato de que a mente do homem é decaída não nos pode servir de desculpa para batermos em retirada, passando do pensamento à emoção, já que o lado emocional da natureza humana está igualmente decaído. De fato, o pecado traz mais efeitos perigosos à nossa faculdade de sentir do que à nossa faculdade de pensar, porque nossas opiniões são mais facilmente controladas e reguladas pela verdade revelada do que nossas experiências. Assim, pois, apesar do estado decaído da mente humana, ainda o homem lhe é ordenado pensar e usar sua mente, na condição de criatura humana que é Deus convida o Israel rebelde. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E Jesus acusou as multidões descrentes, inclusive os fariseus e saduceus, por poderem interpretar as condições meteorológicas e preverem o tempo, mas não poderem interpretar os sinais dos tempos, nem preverem o julgamento de Deus. Porque perguntou-lhes. Em outras palavras, por que não usais os vossos cérebros? Por que não aplicais ao campo moral e espiritual o sentido comum que empregais no físico? A sociedade secular, por esse mundo afora, concorda com o ensino da Escritura acerca da racionalidade básica do homem,
constituída em sua criação e não de todo destruída na queda. Os propagandistas podem dirigir os seus apelos promocionais aos nossos apetites mais baixos, mas eles não têm nenhuma dúvida de que temos a capacidade de distinguir entre produtos. De fato, muitas vezes até mesmo chegam a lisonjear o consumidor que discrimina. Quando sai a primeira notícia de um crime, geralmente ela vem com a frase: "O motivo ainda não foi descoberto". Pressupõe-se, como se vê, que mesmo a ação criminosa tem uma motivação, seja ela qual for. E quando nossa conduta é mais emocional do que racional, ainda assim insistimos em racionalizá-la. O próprio processo chamado racionalização é significativo. Indica que o homem de tal forma se constituiu num ser racional que quando não tem razões para a sua conduta ele tem que inventar alguma para se satisfazer. E assim concluímos mais um capítulo de Crer é Também Pensar. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever para não perder os próximos insights de John Stott. Até a próxima!